os números complexos foram uma invenção matemática feita para resolver problemas da matemática que tem a ver com as aplicações. Resolver equações polinomiais, equações algébricas, certamente tem montes de aplicações, muitos problemas recaem em equações desse tipo, e os números complexos foram importantes como um instrumento para permitir o estudo sistemático dessas equações, descobrir situações em que é possível encontrar uma fórmula geral, situações em que não é possível encontrar uma fórmula geral. Então, você nunca vai conseguir, com números complexos, uma justificativa em termos do cotidiano, como você consegue com porcentagens, por exemplo. Nunca vai conseguir convencer um aluno de que vale a pena estudar números complexos, porque vai ser importante na vida cotidiana dele. Então, eu acho que nem tudo que a gente ensina em matemática, mesmo no ensino médio, mesmo no nível fundamental, a gente ensina só porque vai ter uma aplicação imediata. Quer dizer, os números complexos são uma invenção fantástica. Eles permitem que você tenha uma estrutura para as equações polinomiais que você não tem sem a invenção deles. Então, eles são importantes por causa disso. Tá? Agora, números complexos são um instrumento que pode ser útil para resolver problemas que tenham mais a ver com a intuição, como no caso que o Wagner mostrou na aula dele de quarta-feira, né? Em que você quando resolve problemas geométricos com números complexos, você coloca essa ideia um pouco mais próxima dos alunos. Agora, não foi para isso que eles foram inventados, tá? Inclusive, o problema que o Wagner resolveu com números complexos, pode resolver também sem números complexos. Essencialmente, o que ele precisou lá foi fazer uma rotação de 90 graus. Pode ser feito com números complexos também, sem números complexos. Então, não sei o que meus colegas têm a acrescentar, mas eu acho que o fato central a apresentar sobre números complexos é como uma grande invenção matemática. Que foi feita para resolver problemas de álgebra, mas que depois, como acontece frequentemente em matemática, um conceito matemático é introduzido com o objetivo de resolver um certo problema, e depois aquele conceito se revela de uma utilidade muito grande em outras situações. O exemplo mais flagrante disso são os logaritmos, né? Quando os logaritmos foram inventados, eles resolveram um problema tremendo para os astrônomos, que tinham que fazer cálculos astronômicos. E esses cálculos eram, principalmente as multiplicações com números decimais, com muitos algoritmos, consumiam muito tempo. Os logaritmos foram inventados como uma resposta para uma necessidade, eu diria até uma necessidade comercial, né? Porque não só taxa de juros, mas navegação de longo curso, principalmente, que as pessoas precisavam se guiar pelas estrelas. Os logaritmos são a consequência da bússola, né? Sem a bússola não era possível fazer navegações por alto mar. Mas, por outro lado, para fazer navegações por alto mar com a bússola, você precisa ter uma referência. E a referência eram as estrelas. E a posição das estrelas muda durante o ano. Então, você precisava ter tabelas com locação das estrelas. Essas tabelas precisavam de muitos cálculos. E os logaritmos foram uma invenção comparável, na época, à invenção do computador hoje. No entanto, se você chegar para a sua turma e disser que, olha, eu vou ensinar logaritmo para vocês fazerem multiplicações, reduzir as multiplicações à soma, extraírem raiz quinta, raiz sétima de um número, o pessoal vai achar graça. Eu não preciso de logaritmo para isso, eu tenho a minha maquininha no bolso e faço essa conta num segundo, sem logaritmo, sem nada. Então, por que a gente ainda estuda logaritmo? É até a história dos números complexos, é análoga a isso. Estuda logaritmo porque, embora os logaritmos tenham sido inventados para resolver questões numéricas de cálculo, eles têm uma utilidade muito além disso, como vocês podem ver nos nossos livros, né? Agora, os números complexos foi assim, foram inventados para resolver problemas relativos a equações, não da equação do segundo grau, mas da equação do terceiro grau.
No segundo grau, quando tinha um problema que para resolver dava uma raiz quadrada do número negativo, você simplesmente dizia: esse problema não tem solução. Achar dois números cuja soma é 2 e o produto é 5. Não tem, porque se o produto é 5, os dois números têm o mesmo sinal. Se a soma é 2, esse sinal é positivo. Então, se eles não podem somar dois números positivos, dá 2, o produto não pode dar 5 nunca, porque esses números são menores do que 2. Tá certo? Então, a resposta era... Não é a resposta, é um número imaginário, não é um número complexo. A resposta a esse problema é o seguinte: esse problema não tem solução e temos encerrado. Os números complexos apareceram por causa da equação do terceiro grau. Que na fórmula de resolução da equação do terceiro grau, quando as três raízes são reais, aí a fórmula aparece com duas raízes cúbicas de números complexos. Você tem que somar. Aí você tem que entender números complexos. E duas raízes cúbicas, dentro do radical, do sinal do radical, aparecia uma raiz quadrada de número negativo. Aí eles foram obrigados a estudar os números complexos. Depois os números complexos se revelaram úteis, inclusive na geometria analítica plana, porque você tem uma operação, uma multiplicação, principalmente a adição não, você já tinha, você soma vetor. Mas tem uma multiplicação muito interessante do ponto de vista geométrico. Multiplicar por I é uma rotação de 90 graus, multiplicar por um cosseno de θ mais I seno de θ é uma rotação de θ graus, ou radiano, você.